André, a Bíblia mostra em toda ela o plano da salvação. E ela mostra que o céu é o local onde Deus preparou para aqueles que forem salvos, escolherem Jesus Cristo. A Bíblia não nos encoraja a querermos o céu apenas porque é melhor do que a terra. A Bíblia nos encoraja a seguirmos ao Senhor Jesus Cristo, a o obedecermos, e o Senhor Jesus 2 vezes Ou por na meio de ir Bíblia... para o inferno também, né? Exatamente. Por 2 vezes Jesus mostrou interesse de estar conosco fortemente. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele falou: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, eu vou estar com vocês a vida inteira de vocês aí na terra. Por outro lado, em João capítulo 14, versículo 3, diz... irei vos preparar lugar e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus Cristo mostrou interesse de estar conosco depois também. Então, o interesse de Jesus, o desejo de Jesus Cristo é que nós estejamos sempre com Ele. E, para isso, Ele mostrou o foco. Esse é o foco da nossa fé. Esse é o foco do que nós devemos esperar, estar com Jesus. Por essa razão, a Bíblia ela não detalha como é o céu. A Bíblia não dá detalhes geográficos, detalhes de descrição, detalhes da esperança, dos prazeres que vamos ter lá, das alegrias, porque a maior alegria, o destaque da alegria será estar com o Senhor Jesus Cristo. Não estar no local prazeroso em que estar com o Senhor Jesus Cristo será apenas subsidiário. Não, é lógico. Imagina, um lugar de prazeres, as pequenas pinceladas que a Bíblia traz sobre o céu nos mostra que o céu é algo extraordinário. E para ser mais objetivo, o apóstolo Paulo, ele ainda deu talvez o que é melhor para nós entendermos esse processo. Porque o apóstolo Paulo disse que no céu ele viu coisas, ele descreve de alguém que supõe-se que seja ele, pela fala dele mesmo, que no céu há coisas que os olhos nunca viram, o coração nunca sentiram. Ou seja, então, na verdade, são coisas que a nossa mente natural não teria condições sequer de entender pelo fato dos nossos pressupostos, das nossas referências não serem capazes de nos fazer entender. Se Deus resolvesse descrever o céu, provavelmente nós gastaríamos muito tempo e não entenderíamos. E talvez até tiraria o foco do que é mais importante, porque o fato de estar com Jesus Cristo eternamente, pelo prazer que é estar com Ele, por si só, não precisaria de um outro estímulo para nós querermos estar com Ele. Agora, na Bíblia diz que é um local bonito, é um local espetacular, que nós vamos governar com Deus, está lá em Apocalipse, e enfim, que nós estaremos com Ele, teremos acesso direto a Ele. Então é algo extraordinário. Agora, o detalhe como é, a Bíblia não descreve. Agora, as perguntas dos nossos ouvintes irá nos colocar numa situação de responder. Pior de Tudo é que se você pegar todas as religiões, elas pretendem que se tenha um futuro melhor. Pretende que as pessoas encontrem o seu caminho, pretende que as pessoas façam coisas boas, seja iluminado, e que um futuro seja algo melhor do que aqui, se as pessoas seguirem aqueles princípios ensinados pelas religiões. Só tem um detalhe: muitas religiões chegam a assemelhar-se com o cristianismo, chegam a se assemelhar com o evangelho de Jesus Cristo. Todavia, existe uma diferença estrategicamente colocada por Satanás para mexer no núcleo do que é o processo da salvação, que é Jesus Cristo como o caminho. Então, fala-se muitas coisas parecidas com a Bíblia, falam coisas parecidas com o que Jesus Cristo falou, mas afasta o que é fundamental, que é o único caminho para se conduzir a Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, os ensinamentos religiosos ou filosóficos podem fazer inúmeras afirmações, dar inúmeros esclarecimentos, podem até falar coisas que efetivamente sejam verdadeiras sobre o conceito humano que nós seguimos. Todavia, Jesus Cristo falou algo que é fundamental para a salvação e para se chegar no céu. Ele disse: eu sou o caminho,
eu sou a verdade, eu sou a vida. Em termos de salvação, em termos de futuro, em termos de encontrar Deus, só existe um caminho. Todo o mais que se eventualmente falar é algo que é mentira do diabo e automaticamente está confrontando aquilo que Jesus falou e logo não é o caminho que conduzirá a Deus, portanto, levará para o outro lado. Se as pessoas quiserem saber qual o outro lado, que não o caminho de Deus, vai investigar um pouquinho, mas a Bíblia chama de inferno. A Bíblia fala de sonhos e fala exemplos objetivos de pessoas, inclusive, que não necessariamente seguiam a Deus e sonharam coisas que tinham interpretação. Por exemplo, os sonhos contidos no livro de Daniel. As interpretações. A Bíblia fala de revelações. Se a Bíblia falasse de revelação apenas como algo específico, ela citaria como tal. Eu acredito que existam efetivamente alucinações, criações mentais, acredito sim, mas acredito que eventualmente Deus possa mostrar algo em especial para uma pessoa, para edificar a si próprio, para falar consigo próprio, algo que sejam referências do que Deus quer fazer e que seja referências do céu, porque já dissemos aqui, eu não poderia me contradizer, eu acredito que os companheiros aqui também de alguma maneira disseram isso, que nós não sabemos exatamente qual a composição químico-física do céu e não sabemos exatamente como é geograficamente, não sabemos exatamente como serão os corpos transformados, porque vejam vocês, você está preocupado, por exemplo, em ser ressuscitado, esse corpo vai ser transformado, não vai ser nada disso, absolutamente nada disso. Quem disse que lá no céu você tem que respirar, que você vai ter sangue, ou seja, vai ser outra coisa, a transformação vai ser algo de outra dimensão. Ora, se é algo de outra dimensão, que sequer informações nós temos como será, não temos como também ter uma visão de enxergarmos algo que não teríamos condições de descrever, porque não está em nossas referências mentais, em nossa ciência, entender. Então, mas eu acredito que seja possível, sim, Deus mostrar algo, porque, veja só, Estevão, sendo apedrejado, narrou uma visão de ter visto o céu aberto e o Filho do Homem sentado à destra de Deus. Veja, alguém que está com uma dor extrema, sendo apedrejado à beira de morrer. Essa pessoa teria condições físicas de narrar algo, de escrever um quadro bonito? Não, é porque, na verdade, certamente a dor dele estava sendo anestesiada pelo prazer que ele estava sentindo de enxergar Jesus Cristo sentado à destra de Deus. Vejam vocês, se Deus mostrou para Estevão isso, por que não poderia mostrar hoje, eventualmente? Agora, quem vê e quem não vê, só a pessoa pode descrever, e com outro aspecto, concordo com os companheiros que me antecederam, em especial o pastor Joel, que citou a referência bíblica, o que você viu tem que estar afiançado com o que está aqui. Tem que estar alinhadíssimo. Se está desalinhado, você não viu o que você está dizendo que viu. Isso que você está falando pode ser por sua conta e você não pode contradizer o que está na Bíblia. A referência está aqui. Palavra de Deus. Se contrariar algo que está aqui, prevalece o que está na palavra de Deus, que é a profecia concreta, efetiva, sagrada e que é imutável. Você não pode alterar. Uma coisa importante, as pessoas se preocupam muito no que tem, mas eu vou fazer o contrário. Eu vou falar do que não tem, para ver como é que é bom. Primeiro, lá não tem morte, lá não tem sepultamento. Lá não tem cemitério, lá não tem velório, lá não tem hospitais, lá não tem clínicas, lá não tem médicos, lá não tem dor, lá não tem sofrimento. Tá bom assim? Pode continuar falando que não tem. Agora, o que terá? O que terá? Nós teremos o Senhor. Alegrias que, segundo mostra a Bíblia em todos os textos, são alegrias que jamais foram vistas aqui. Eu queria dizer para você, telespectador, o seguinte: eu não conseguiria descrever o céu se eu tivesse visto. É algo dessa natureza. Se eu estudasse bastante para isso, ainda assim eu não descreveria. Agora, se fosse possível alguém pecar, eu queria responder ao telespectador. Se fosse possível, aconteceria a mesma coisa que aconteceu com Satanás. Foi expulso de lá imediatamente. Então não valeria a pena pecar, já que você não teria necessidade de pecar, nem seria tentado, porque Satanás não vai estar lá para te tentar. Se você quiser virar o próprio Satanás, entendeu? Quer dizer, nascer e deixar nascer em seu coração algo, sem que ninguém esteja
esteja tentando a você para que faça isso, ou seja, você mesmo criou, você vai viraria um novo diabo. Só que, pelo que diz a Bíblia, lá não entra pecado, não terá acesso a esse tipo de coisa, e nunca mais quem está lá estará salvo para sempre, ou seja, estará eternamente com Deus. Então, não valeria a pena nós querermos essa hipótese. Agora, a Bíblia, pelo que a Bíblia fala, não há essa hipótese. É prêmio, conforme já foi dito. Galardão é prêmio. E a salvação, conforme os companheiros que me antecederam disseram, é pela graça. É através de Jesus Cristo. Você reconhece que Jesus Cristo, ele pagou pelos seus pecados e que ele, através dele, você vai herdar os céus, você está salvo. E agora, de acordo com as obras, pelo que a Bíblia mostra, se é de acordo, é proporcionalmente ao que se fizer, se receberá um prêmio. E esse prêmio é algo de Deus. Se nós não conseguimos descrever sequer como será o céu, como poderemos descrever qual será o prêmio, que a gente não sabe nem qual vai ser, muito menos a descrição dele. Agora, você imagina que prêmio é algo para te agradar, algo que te surpreende. O linguajar bíblico é para que nós, seres humanos, entendamos. Se nós entendemos que prêmio é algo que transcende ao que você espera normalmente, algo que você recebe como uma deferência. Imagina você receber uma deferência vinda do próprio Deus em homenagem a tudo aquilo que você fez pelo reino dos céus. Então, é algo extraordinário. Você observa que a preocupação de Deus não é apenas dar um local confortável e eterno, em um local que nós não teremos as agonias, as angústias, os sofrimentos, que nós teremos toda uma infraestrutura maravilhosa que a Bíblia descreve com palavras humanas como ruas de ouro, e de cristal, como fala do rio da vida, algo que mostra talvez uma paisagem maravilhosa, e depois, ainda além de tudo, fala de um prêmio, que esse prêmio a nós seria algo, até hoje, se nós refletirmos, algo que seria um exagero, porque eu não mereceria sequer a salvação, por que eu receberia um prêmio? Então mostra o cuidado de Deus, o que Deus tem preparado para nós, para os nossos corações, é algo que vai surpreender, e não por isso, mas porque Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, pagou pelos nossos erros, nós deveremos segui-lo. Agora, a homenagem que ele nos fará lá será algo extraordinário, que hoje fica difícil eu explicar. Os telespectadores devem estar percebendo a minha dificuldade, e a dos meus companheiros, de explicar como é o céu, porque nós não temos condições disso, é muito para nós.